Para você, talvez, que está vindo hoje pela primeira vez, ou não veio domingo passado, e para você que veio domingo passado, para relembrar um pouquinho. A gente precisa relembrar, né? Nós estamos meditando, falando um pouquinho no Salmo 23, um salmo bastante conhecido, talvez você já ouviu, você já leu, você já viu num filme, na televisão, num calendário, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, e nós estamos exatamente nesse versículo 3, onde diz, versículo 3, onde diz, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. A semana passada nós começamos essa mensagem que o título dela é Deixando Deus Guiar os Seus Passos, entendendo e deixando Deus dirigir os nossos passos, a nossa caminhada. E nós entendemos por passo, por caminhada, a nossa vida. Nós estamos caminhando, nós fazemos faculdade, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vem para a igreja, você tem ministério, você tem a sua atividade, cada um aqui tem a sua atividade. Isso é exatamente essa vida que nós vivemos, deixando Deus dirigir os nossos passos, a nossa vida. E é bem possível que em tudo isso que você vive, você vai fazer faculdade, trabalha, e você toma decisões. Em tudo você tem que tomar decisões, até para você não decidir nada, você decide que nada vai decidir. A vida é feita de decisões. Nós constantemente estamos tomando decisões. Não dá para viver a vida sem nós tomarmos decisões. Esta é a nossa responsabilidade. Nós temos esta responsabilidade de tomarmos as nossas decisões, de fazermos as nossas escolhas, e isso diariamente. Você tomou uma decisão estar aqui, alguém te convidou para estar aqui, e você tomou a decisão por estar aqui. Talvez outros foram convidados e tomaram a decisão e não estar aqui. Você tomou a decisão se ia levantar hoje ou não, se ia comer, o que você ia comer, você decide. A tua vida é feita de decisões. Constantemente você está tomando decisões. Agora, algumas decisões, elas são reversíveis. Eu tomo essa decisão e depois posso me arrepender e eu consigo voltar atrás. Ela é reversível. Eu posso me arrepender e tudo bem. Outras decisões, elas são irreversíveis. Não dá para voltar mais atrás. Você casou, agora já era, vai ter que permanecer casado. Até que a morte os... Eu fiz essa semana, eu acho que 14 anos de casados, é isso, 14 anos. Eu tomei essa decisão há 14 anos atrás. Agora, graças a Deus que eu tomei essa decisão. Aleluia! Então tem decisões que são irreversíveis. Não tem como voltar mais. Você tomou a decisão. Agora tem algumas decisões que elas são fáceis de tomar. Mas vou tomar banho. Tomo banho ou não tomo banho? É fácil, meu. Né? Você nem precisa pedir para Deus. Você precisa tomar banho. Vai ficar sujo, fedido. Né? Outras decisões, elas já são difíceis. Caso eu compre uma bicicleta, já é difícil. Não é? Será que eu caso, compro uma bicicleta? Aí você vai pensar, a bicicleta não reclama, bicicleta não usa cartão de crédito, bicicleta, você vai por esta linha. Já é mais difícil para você tomar, você já tem que pensar mais que tipo de decisão você vai tomar. Algumas decisões você toma que afeta só você. Outras decisões que você vai tomar afeta as pessoas que estão na sua volta. Afeta o seu lar, afeta seus amigos, afeta a empresa que você trabalha. E tem decisões que não tem saída.
você tem que tomar aquela decisão. Você está num beco sem saída, você não tem outro caminho. É aquilo que você tem que fazer e pronto, acabou. E aí você tem que torcer para dar certo, porque não tem outra opção. Você tem que tomar aquela decisão, não tem outro jeito. Você precisa tomar aquelas decisões ou aquela decisão. A vida é feita de decisões. Você constantemente está decidindo. O que nós não podemos, o que você não pode, é levar a vida na filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá. Isso não é possível. Não dá para se viver uma vida nessa filosofia de deixa a vida me levar, vida leva eu. Aonde eu parar tá bom, o que acontecer tá bom. É impossível viver a vida com esta filosofia, não dá. Esse não é um bom conselho, esse não é um bom caminho, não é um sinal bom para eu seguir. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Uma outra coisa é que você não pode e você não deve e não pode ter a pretensão de achar que você vai viver a vida acertando em tudo. Não dá, não é possível. Não dá para achar que eu vou viver a minha vida e todas as decisões que eu tomar, todas elas eu vou acertar. Não tem como. Nós erramos. Às vezes nós não queremos errar, mas nós erramos. Às vezes nós tomamos a decisão porque é essa, e achando que é a melhor decisão a ser tomada. Você está convicto daquilo, mas depois você vai perceber que você tomou a decisão errada. Então nós não podemos criar esse padrão de vida, de que nós vamos tomar todas as decisões e que vamos acertar em todas as decisões que nós vamos tomar. Então eu penso que tomar decisões em determinado momento da nossa vida é estressante, é perigoso, gera em nós ansiedade. Por isso eu pergunto para você, como que funciona isso no relacionamento de Deus? Se eu estou no reino, entreguei a minha vida para Jesus, como é que funciona? Como é que eu posso tomar decisões dirigido por Deus? Como é que eu posso tomar decisões pela base da palavra de Deus? Quais são os métodos que eu posso usar para tomar as minhas decisões e errar muito menos nas minhas decisões? O que é que eu faço, pastor? Qual é o caminho? Qual é o conselho que o senhor pode me dar? Antes de dar algum conselho para você, eu quero dizer que um assunto como esse não dá para dissecar aqui em menos de uma hora de palavra. Nem esta é a minha intenção. Há muito mais do que eu vou falar aqui para você. E tudo que eu vou falar aqui não é um padrão, não é uma receita de bolo. Siga e vai dar certo na tua vida. Mas é uma maneira para você prestar atenção, analisar. Até porque Deus, Ele não está dentro de uma redoma. Deus é muito maior do que nós pensamos. Deus faz muito mais daquilo que nós imaginamos. Eu quero começar dizendo para você alguns métodos que nós usamos para tomar decisões que às vezes não são muito legal, que a gente tem que tomar cuidado. O primeiro dele é quando nós tomamos decisões pelo nosso sentimento. Sabe o que é isso? Eu preciso sentir algo. Você já ouviu isso? Eu não estou sentindo de Deus. Eu tenho que sentir um frio na minha espinha. Se eu sentir um frio na minha espinha, é de Deus. Mas eu senti um frio na minha espinha, mas me deu um arrepio. Eu não sei, arrepio não foi bom. Se fosse só o frio, era legal. Mas deu arrepio, não foi legal. Aí nós achamos, Deus pode usar assim? Deus pode usar. Mas eu não posso ter isso como um padrão de vida, o meu sentimento, aquilo que eu sinto. Se eu sentir, é de Deus. Se eu não sentir, ou se eu sentir, e aí eu tomo isso como um padrão para tomar as minhas decisões. Não é. Porque Deus não está numa redoma.
Eu citei hoje pela manhã que tem um rapaz aqui na igreja que morava num sítio, aí, e ele queria casar. E no lado da casa dele, morava uma outra família, que tinha, por exemplo, o nome dela era Bel. E ele se apaixonou por ela. Você sabia disso? É aqui da igreja. E ele então buscou a presença do Senhor. Disse: Senhor, me responde se é ela ou não. E um dia ele saiu no quintal e foi. E o vizinho criava cabra. Aí o vizinho comeu. Aí lá, a cabra, lá no mato começou: Bel, Bel. Rapaz, o cara disse: é Deus falando. É Deus me respondendo. Ele voltou e disse: pai, vou casar com ela. Mas por que, filho? Deus me respondeu. Como é que Deus me respondeu? Deus me respondeu que a cabra lá fora começou a falar: Bel, Bel. Casou. Está arrependido até hoje, achando que era Deus que ia direcionar ele. Só porque um dia Deus falou com uma mula, a mula de Balaão lá, falou: quantos animais você ouviu falar com você? Só conheço 2, Balaão e esse irmão aí que casou com a... Só os 2. Não há um padrão. Então a gente não pode criar esse padrão, sabe, esse sentimento de que eu tenho que sentir a minha espinha, eu tenho que sentir um arrepio, eu não estou sentindo de adorar, eu não estou sentindo de louvar, a impressão que se eu não sinto, eu não estou fazendo as coisas certas. Por exemplo, tem pessoas que entregaram a vida a Jesus, elas entregaram a vida para Jesus, um dia, elas fizeram uma oração, elas entregaram a vida dela para Jesus. Só que aí ela começa a perceber, tem um celularzinho tocando aí, pirililililili. Só que um dia ela percebeu que outras pessoas entregaram a vida para Jesus, e umas choraram, outras caíram, outras pularam, outras ficaram separadas. Aí ela fala assim: será que eu entreguei a vida para Jesus mesmo? Porque eu não chorei, eu não senti um calafrio, eu não senti nada. Deus pode usar, na hora de entregar a vida para Jesus, pode. A pessoa pode chorar, pode sentir o calafrio, pode tremer, pode cair, pode. O que nós não podemos entender, que isso seja um padrão de verdadeiramente entregar a vida para Jesus ou não. Porque senão o outro diz assim: eu não chorei, eu não pulei, eu não senti nada. Será que de fato, de verdade? Aí fica se questionando, porque eu orei entregando a minha vida para Jesus, mas eu não senti nada. Será que de fato e de verdade eu entreguei a minha vida para Jesus? Olha o que Paulo diz: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É pela fé, não é pelas manifestações. Porque o que vai determinar se eu entreguei a vida para Jesus ou não, não são as manifestações que eu recebo de choro, de arrepio, de qualquer outra coisa, mas é a minha postura de vida depois. Se eu sou mentiroso, eu deixo de ser mentiroso. Se eu trato mal as pessoas, eu deixo de tratar mal as pessoas. A minha postura, a minha maneira de viver vai determinar se eu entreguei a vida e se o Espírito Santo de Deus está em mim ou não. Não foi o choro. Isso são manifestações que podem vir junto, mas não são condições e nem padrões. Pode existir? Pode. É ruim? Não é ruim. É pecado? Não é. Só não pode ser padrão, porque se eu não chorei, eu não entreguei a vida para Jesus, porque a gente condiciona, a gente parece que quer ver, quer sentir, aí eu vou levar a minha vida para tomar as minhas decisões pelo sentimento. Se eu sentir, eu vou. Se eu não sentir, eu não vou. Se eu não sentir, eu faço. Se eu sentir, eu não faço. Eu não posso levar a minha vida para tomar decisões nesse caminho, porque pode ser perigoso, mesmo que Deus possa usar, porque Deus usa e faz da maneira que quer, na hora que quer. Uma outra maneira, que às vezes a gente toma decisões e é perigoso, é pelas emoções. Nós tomamos as decisões pela emoção. Nós nos empolgamos pela nossa necessidade, nos empolgamos pelo nosso desejo, nos empolgamos e aí nós ficamos apaixonados. Você já viu uma pessoa apaixonada por alguma coisa?
pessoa fica empolgada, tem que ser, eu quero comprar esse teclado, mas aí a pessoa empolgada, ela exalta tudo, porque é o melhor, porque é maravilhoso, porque tem, mesmo que esteja arriscado, arranhado, mas ele não vê, ele está apaixonado, e para ele é mil maravilha tudo. Ainda que você fale assim, olha, não é, ainda que você queira abrir os olhos da pessoa, não vai, tem um buraco. A pessoa diz, não é possível, porque ela está envolvida pela emoção, e eu chamo isso de anestesia. Você já viu alguém anestesiado? Vai no dentista e está com a boca torta? Aí você fala assim, a sua boca está torta. Não está não. Você está assim? Não está. Você está falando esquisito? Você não. Você está sentindo dor? Não, mas vai sentir. Porque a hora que a anestesia passa, o que é que vem? A realidade. Foi mexeu no seu dente, foi lá, fez uma cirurgia, qualquer coisa. E às vezes a emoção é uma anestesia. A gente não sente, a gente vai lá e faz. Daqui a pouco a anestesia passa. Você já viu alguém reclamando de algo hoje que antigamente ela era apaixonada? Você já viu isso? Você já viu alguém que comprou um carro que é o melhor carro do mundo? Aí quando você encontra o cara, fala assim, gasta demais. Ixi, o pneu é caro. Né? Eu sempre tive vontade de ter um carro com banco de couro. Achava legal. Não quero mais agora. No frio é gelado. No calor a gente se queima. Mas quando você não tem, você diz, é legal. Então uma boa dica para você. Um dia nós paramos no carro, o sol, aí minha esposa foi entrar, estava de saia, queimou a perna. Teve que ir para o banco de trás que estava à sombra. Mas quando você não tem, você quer. Você fala, é chique. Agora quando você tem, você vai ver. Aí você vai ver que no frio você entra, igual ontem eu entrei, falei, caramba, esse negócio está gelado. Tem que colocar uma toalha aqui. Porque quando a gente quer alguma coisa, pela nossa emoção, a gente fica envolvido, a gente não olha o defeito, a gente não analisa, a gente não consegue ver as coisas ruins, a gente está apaixonado, só consegue ver as coisas boas. É ele, é ela, é ele, é ela, eu vou casar, é um homem, é a mulher da minha vida. Aí daqui a pouco, está com vontade de dizer, né? A música, a mala já está lá fora. Estou indo embora. Estou indo embora. Mas ele estava apaixonado ontem. Mas eu percebi que eu não sabia que tinha mau hálito. Né? Eu não sabia que tinha chulé. Quando namora a gente não vê isso não, cara. Quando namora, até o chulé é gostoso. O cara tira o sapato lá, fala, até a mãe fala, o cara tem chulé. Ah, mãe, mas é tão cheiroso. Você está apaixonado, você está anestesiado. Mas aí a hora que a anestesia passar, meu irmão, minha irmã, aí você vai perceber. Então a gente não pode tomar decisões na vida pelas nossas emoções. A gente se empolga, não tem a razão, aí fica anestesiado. Toma as decisões pela anestesia aí da emoção. E aí nós encontramos pessoas arrependidas, pessoas frustradas, pessoas reclamando hoje do que elogiava antes, pessoas reclamando hoje de coisas que eram bênção ontem, mas elas estão reclamando hoje. Por quê? Porque tomou uma decisão empolgado, tomou uma decisão envolvido pela emoção e não calculou, não percebeu, não analisou se tinha condições de pagar, não percebeu se era isso mesmo que tinha que fazer, se era essa mesma faculdade, se era isso mesmo que você tinha que comprar. Aí na empolgação você faz, e daqui a pouco a gente encontra você por aí arrependido. Uma outra maneira de a gente tomar decisão que não é muito legal, é quando a gente toma decisão pelas coincidências. Sabe, as pessoas ficam esperando uma nuvem sobrenatural do céu.
Esse irmão aí foi a cabra que respondeu, né? Mas tem outros, foi não? Ele é da igreja, está aqui? Tá? Deus amado. Você que não sabe quem é Bel, aquela senhora que está lá na porta, ó. Faz o sinalzinho aí. Bel. Aí o cara ora ao Senhor, ou ela ora, está apaixonado. E aí está todo mundo dizendo, não casa, não casa, casa, não casa. Aí a pessoa diz, mas eu preciso ouvir Deus falar. Aí a pessoa ora, e quando ele sai, ele precisa de uma resposta de Deus. Aí ele vê uma nuvem. E ele começa a enxergar aquela nuvem como se fosse um coração. É de Deus. Coração, frechinha, paixão, Deus está respondendo. Aí nós levamos a nossa vida pelo padrão de coincidência. Se a porta bater, é Deus. Se não bater, se ventar, se não chover, eu vou sair de manhã. Se meu carro não pegar, é para eu não ir. Se seu carro está bom, ele vai pegar. Vai pegar. A não ser que dê um defeito nele. Então a gente fica colocando alguns padrões de coincidência. Eu oro e coloco. Todas essas Deus pode usar. Pode usar? Pode usar. Sabe, amados, eu já abri a Bíblia. E Deus falou comigo. E uma vez eu fiquei numa saia justa. Eu estava visitando a casa da Analice, logo no começo. E aí estava uma reunião. E estava lá um pessoal, eu era seminarista. E a irmã falou assim, missionário, abre a Bíblia para Deus falar comigo. Deus fala assim? Fala. Já falou tremendamente comigo. Mas também já teve um momento que não falou nada comigo. De que eu... Aí eu fui abrir a Bíblia. E a irmã falou, abre para mim. Eu não gosto muito, mas eu abri. A hora que eu abri, o texto dizia, ó tu prostituta. Aí eu digo... Deus falando com Israel. Aí quando eu olho aqui, bem no primeiro versículo, ó tu prostituta que se prostitui. Aí eu digo, rapaz, eu leio ou não leio? O dilema, se eu abrir é Deus falando, se eu mudar, não é Deus mais falando. Eu digo, irmã, eu estou agora numa saia justa aqui. Sabe? Aí você diz assim, Deus fala comigo. Aonde cair e abrir o livro, é o Senhor falando. Ai, Deus não quer falar nada, não abriu. Eu já nesses rolos aí, filha. Uma vez eles iam para o Rio de Janeiro. A dona Lezinha pediu para eu levar ela na casa de uma pessoa para ir para o Rio de Janeiro. Eles iam lá e tal. E eu fui levar ela lá na Coab. E aí de novo me pediram isso. E eu fui. Acredite, não é brincadeira não. Tem uma metade na Bíblia que é branco, né? E abriu lá. Sabe, o pessoal entendeu. A irmã queria ir. Eu estava indecisa, vou ou não vou? Eu disse, irmã, abriu aqui no meio. Ela disse, eu entendi, Deus não quer que eu vá porque Ele não quer falar nada. Se a irmã entendeu assim, a senhora é irmã. Mas é desse jeito, eu não posso levar a minha vida como um padrão. Eu posso abrir a Bíblia e Deus falar comigo? Pode. Mas todas as vezes que a Bíblia está aberta, é Deus falando comigo. Às vezes Ele pode falar naquilo que eu preciso, mas às vezes Ele vai falar, mas não é aquilo que eu quero. Então eu estou procurando uma coincidência. Eu quero, porque se chover, é para eu não ir, porque eu não vou sair de casa. Se tiver sol, é Deus. Eu não posso levar a minha vida dessa maneira. Deus pode usar assim? Pode. Mas é um padrão? Não é um padrão. É uma doutrina? É uma doutrina. É só assim que eu vou tomar as decisões da minha vida? Eu não posso. Eu não posso ir por esse caminho. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 23, duas verdades. No Salmo 23, versículo 3. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Duas coisas aí. Primeiro ele vai dizer, refrigera a minha alma. Sabe o que é isso? É quando Deus nos dá alívio nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele nos traz paz, Ele nos traz alegria em meio às situações mais adversas da vida da gente. É isso que Ele está dizendo. Ele refrigera a minha alma. Sabe como eu entendo essa palavra refrigera? É quando você queimou o dedo. Você já queimou o dedo alguma vez?
Hã? Você já queimou? Qual é o primeiro lugar que você leva o dedo? Hã? Se não tem água perto. O primeiro lugar que você leva é não. Refrigério. Isso é refrigério. É isso que o texto está dizendo. Você queimou o dedo, o primeiro lugar que você vai levar na água. Mas se não tem água, você vai ficar correndo. Não tem água, 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 água. Meu irmão, você sabe que você tem água na boca. Então a tua consciência já diz isso. Queimou, deixa. É isso que o texto está dizendo. Refrigera a minha alma. No momento da dor, Deus traz o alívio para você. Ele te ajuda. Ele te traz a paz. E o segundo vai dizer: guia-me nas veredas da justiça. O que é isso? Vereda da justiça. Vereda é a nossa maneira de viver, o nosso caminhar. É esse caminho estreito. E da justiça. O que é isso? É a coisa certa. Então o salmista está dizendo: é Ele que refrigera a minha alma e é Ele que me leva para caminhos certos. Ele me leva a tomar as decisões certas. Agora nós precisamos aprender alguns princípios para que a gente possa tomar algumas atitudes e errar menos, porque nós não vamos deixar de errar. O primeiro princípio que eu aprendo aqui é que nós precisamos reconhecer a necessidade de ser guiado. Eu, por exemplo, rapaz, eu me irrito, eu sou difícil de me irritar. Difícil, eu tenho pavio, assim, para me irritar, para me irritar tem que fazer muito. Mas se tem... Você está balançando a cabeça? Não entendi. Ah, você está concordando. Mas se tem alguma coisa que me irrita, é você ficar perdido. É não saber para onde eu estou indo. E os homens são danados e orgulhosos. Estão dirigindo. A esposa fala assim: você tinha que ter entrado ali à direita. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí continua. Aí a mulher fala assim: eu não sei não, mas eu acho que a gente está perdido. Conheço aqui como a palma da minha mão. Aí daqui a pouco ela fala: eu acho que a gente já passou aqui. Né? E aí o cara já começa a ficar nervoso. Também, você não para de falar, você fica me deixando, porque por tua causa, se você não falasse, eu errei. Aí a mulher é a culpada. Então eu, para evitar a briga com a minha esposa, ela também não se mete muito quando eu estou dirigindo, mas quando eu percebo, eu que fico falando, fico nervoso. Então o que eu faço? Eu paro no lugar. Sabe, eu vou parar no lugar e vou perguntar: fulano, você conhece tal lugar assim, assim, assim? Sabe por quê? Porque eu tenho que reconhecer naquele instante que eu estou perdido. E aí eu preciso de alguém que conheça para me dar a direção e dizer: vai por esse caminho. Às vezes quando as placas, as sinalizações, elas não resolvem, eu preciso parar num lugar seguro e perguntar: fulano, você conhece tal lugar? A pessoa diz: ah, conheço, vai aqui, ó, pega ali, ó, o senhor vai entrar à direita, depois o senhor entrar à direita, o senhor pega a direita de novo, aí depois o senhor pega a esquerda, depois o senhor vai, até aí eu guardei. Aí daí em diante eu só fico porque eu sei o seguinte: depois da segunda esquerda eu vou ter que perguntar de novo. Então ele fala: senhor, pega a direita, a esquerda, depois o senhor vai descer, tem um farol, pega a direita, pega a esquerda, aí até aí eu sei. Daí para frente que ele foi falando, eu só digo obrigado, porque eu sei que depois da primeira, segunda esquerda, eu vou ter que parar de novo, porque senão eu vou me perder. Então eu vou na minha vida, para eu chegar aonde eu preciso, eu vou perguntando a pessoas que sabem para me conduzir. Agora, como que funciona na vida espiritual? Escute o que Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir para a presença de Deus? É Jesus. Você quer saber o que é melhor para a tua vida? É Jesus. Não é igreja, não é religião. A igreja e a religião é um caminho para nos levar a Jesus.
mas Jesus é que nos leva à presença do Pai. Então, se você está perdido na tua vida, não tem direção, não sabe o que você vai fazer, as coisas não dão certo na sua vida, a primeira pessoa que você tem que parar e perguntar é Jesus. Jesus, eu estou indo para o caminho certo? Jesus, eu preciso ir para a presença do Pai. Jesus disse: ninguém vem para a presença do Pai se não for através de mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É Jesus. Então, em determinado momento, eu preciso reconhecer que eu estou levando a minha vida para uma direção, e que nessa direção que eu estou indo, eu estou perdido, e eu preciso de uma ajuda. E aí você vai perguntar para Jesus. Quando Davi diz: o Senhor é meu pastor, ele está se referindo a ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas as ovelhas, por natureza, tendem a vaguear e se perder no caminho. A ovelha, ela não tem muito senso de direção. É por isso que quando a palavra de Deus vai se referir em ter visão, não usa a ovelha, usa a águia. Agora, quando vai falar de amor, de cuidado, usa a ovelha. Mas a ovelha, ela não tem muito senso de direção. A ovelha, por natureza, ela tende a se perder. Sabe por quê? Porque ela tem a visão curta. Ela não consegue enxergar muito lá na frente. É por isso que a ovelha precisa de pastor. Por quê? Porque ela precisa ser conduzida. Porque o pastor tem uma visão maior do que ela, mais ampla. Está indo aqui, e lá ela está indo, tem um leão lá na frente, só que ela não percebe, ela não tem essa malícia de que é um leão que vai tragar ela. Mas o pastor está aqui e diz: opa, não vamos por esse caminho não, ovelha, vem por aqui. É assim, é por isso que você precisa ser ovelha e Deus ser o pastor, porque Deus enxerga o que você não enxerga. Você só enxerga o presente, Deus enxerga o seu futuro. Deus sabe o que vai te acontecer lá na frente, e sabe que o que vai te acontecer lá na frente é algo ruim, é algo que não é bom. Então Deus diz para você hoje: não vai, para aqui, vira aqui, vai para lá, dá uma sossegada. Por quê? Porque Deus, como pastor, enxerga o que nós como ovelha não enxergamos. É por isso que a gente precisa pedir para Ele nos dar esta direção. Uma outra coisa que a gente precisa aprender para a gente tomar as decisões na vida é sabedoria. O que é isso? Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, ele vai dizer: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e pisada pelo vento. Percebe que Tiago está dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, não é inteligência. Porque inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência é adquirida. Não há ninguém na face da terra que não seja inteligente. Você é inteligente em alguma área. E você pode desenvolver a sua inteligência. Você pode desenvolver com leitura, você pode... Não há ninguém, escute o que eu vou te dizer, talvez alguém já te chamou disso e cai por terra agora. Não há ninguém na face da terra que seja burro. Não há ninguém. Todos nós somos inteligentes, em algumas áreas. Você tem uma habilidade que eu não tenho. E você pode desenvolver essa sua inteligência. Agora, sabedoria é diferente. Qual é a diferença? Você vai comprar um carro, mas você quer comprar o carro pela inteligência. Como é que você compra? Você vai fazer pesquisa. Você vai pesquisar a respeito daquele carro. Você vai pegar aquele carro e vai levar no mecânico. O mecânico vai analisar o carro. Você vai fazer um monte de coisa e alguém vai dizer para você: olha, esse carro é bom, esse carro tem esse gasto. Olha, o banco de couro tem isso aqui. No calor esquenta demais e no frio esfria. É isso que você quer? Você analisou, você foi lá na sua inteligência, analisou. Agora, será que é bom ou não eu comprar esse carro? Aí você precisa de sabedoria. Ele vai ser bênção na minha vida?
Será que eu devo mesmo? Ainda que eu tenha condições de comprá-lo, eu preciso de sabedoria. Aí Tiago vai dizer, sabedoria você pede para? Sabedoria é divina. Sabedoria não tem aqui na terra. Eu não aprendo em faculdades. Não há para ninguém para me ensinar sabedoria aqui na terra. Tiago vai dizer que eu devo pedir para a pessoa certa, que é Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E peça com fé. Por mais que eu tenha analisado humanamente, mas eu preciso buscar na presença de Deus. Por quê, pastor? Se eu olhei, por exemplo, humanamente, pela minha inteligência, está tudo certo para eu fazer, por que que eu preciso pedir sabedoria? Porque a sabedoria é enxergar com os olhos de Deus. Porque nem tudo aquilo que é bom, necessariamente, vai ser bom para você. Davi nos mostra isso. A arca do Senhor, que representava a presença de Deus, estava numa tenda. E Davi era rei e tinha condições de construir um lugar melhor. Davi diz, eu vou fazer um templo. Eu vou fazer um templo. E aí chamou o profeta e falou, vou fazer um templo. E o profeta falou, legal. Tinha alguma coisa de errado nisso? Tinha pecado nisso? Tinha alguma coisa de ruim nisso? Nada. Só que quando Davi foi falar, Deus disse, não. Fala para Davi que ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque ainda que a inteligência de Davi tivesse levado Davi a fazer o que fazer, na sabedoria de Deus disse, não é o propósito que eu tenho para a sua vida. Não é isso para você que eu tenho. E Davi não fez. Quem foi construir foi o seu filho, Salomão. Uma outra metodologia que é importante é ter bom ouvido. Você quer tomar boas decisões na vida? Tenha bons ouvidos. Você precisa se familiarizar com a voz de Deus. Não é assim? Estava na célula quinta-feira, né? Aí a netinha da Edivânia chegou lá. Então a filha dela até falou assim, de vez em quando eu coloco a mensagem, o senhor começa a pregar, ela já diz assim, é o pastor, mamãe, é o pastor. Começa a gritar desse jeito, é o pastor. Por quê? Porque está familiarizado, você vai conhecer essa voz aqui, e esse grito no teu ouvido, em qualquer lugar. Porque você me ouve constantemente, você vai se familiarizar com a minha. Você conhece a voz do teu filho, você conhece a voz da tua esposa, do teu marido. Você pode estar procurando eles numa rua e não sabe que casa está. Mas se você escutar eles conversando, você vai dizer assim, é fulano. Como você sabe? A voz dele. Nós queremos tomar boas decisões, nós precisamos ter bons ouvidos. Nós precisamos se familiarizar com a voz de Deus. Amados, há um texto em Samuel que vai falar sobre isso. Mas antes de Samuel, deixa eu dizer um outro texto para vocês aqui que eu acho da hora. Jó 33:4. Olha o que Jó disse. Pois a verdade é que Deus fala. Ora de um modo, ora de outro modo. Mesmo que o homem não perceba. Duas coisas aqui. Primeiro, Deus fala. Segundo, é que Deus fala e não é sempre da mesma maneira. Não é sempre da mesma maneira. Não é porque o irmãozinho que casou aqui, porque a cabra mandou ele casar, agora você vai procurar a cabra para achar que a sua esposa está lá também. Vai falar lá. Hã? Porque o outro viu o coraçãozinho no céu e você achar agora que vai ter o coraçãozinho no céu. A palavra de Deus disse, Deus fala. Ora de uma maneira e ora de outra maneira. Só que a questão está aqui, mesmo que o homem não perceba, a questão não é se Deus está falando ou não. A questão é se você consegue ouvir e discernir a voz de Deus. Samuel, filho de Ana, uma mulher que não podia ter filhos, ela disse, Senhor, se eu engravidar, eu vou e te dou esse menino ao Senhor para te servir.
E aí ela ficou grávida de Samuel, levou para o templo, e Samuel ficou lá no templo. E a palavra de Deus diz que naquela época era raro o Senhor falar, e era importante o Senhor falar. Era importante que as pessoas ouvissem a voz de Deus. E Samuel foi deitar. Quando Samuel deitou, veio uma voz que disse: Samuel, Samuel. Samuel achou que era Eli, a casa que ele morava. Foi lá e falou assim: Eli, o senhor está me chamando? Ele falou: não, não te chamei, vai deitar. Ele foi deitar, e aí veio a voz de novo: Samuel, Samuel. Ele foi lá: Eli, o senhor me chamou de novo? Aí Eli entendeu, falou: não, não te chamei, mas se te chamar de novo, fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eli percebeu que quem estava falando com ele era Deus. Agora o que aconteceu? Quando Samuel deitou, veio de novo: Samuel, Samuel. Aí ele falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Por que ele não ouviu a primeira vez e nem a segunda vez? Por que ele não atendeu? Porque ele não conhecia ainda a voz de Deus. Ele não estava familiarizado com a voz de Deus. Quando nós não estamos familiarizados com a voz de Deus, nós vamos ouvir outras vozes achando que é Deus falando. E às vezes a gente vai tomar decisões achando que é Deus e não é Deus. E às vezes Deus está falando e você não escuta. Deus está falando, mas você não ouve. Sabe por quê? Porque você não conhece a voz de Deus. Olha a diferença. Depois Deus disse para Samuel, depois de grande: vai lá escolher um rei para mim. Vai lá na casa de Jessé. Ele foi. Chegou lá, viu Eliabe, um cara forte, bonitão, disse: esse é o rei de Israel. Aí Deus falou: Samuel, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Não é esse. Quem eu escolhi é Davi. Samuel já ouvia a voz de Deus. Ele sabia que era Deus que estava falando. Ele já estava familiarizado com a voz de Deus. Mas agora por que nós não estamos familiarizados com a voz de Deus? Não é para você usar isso, tá bom? Mas se você sabe, aqui nós temos rede de Wi-Fi. Dá uma olhada para você ver. Você consegue ver? Hã? Você não consegue ver. Porque é apenas um sinal. Não vai fazer isso agora não. Deixa aí quietinho. Mas se você pegar o seu celular e você apertar lá numa tecla que chama lá assim, Wi-Fi, automaticamente ele vai puxar a rede. Por quê? Porque o seu aparelho, ele foi construído e projetado para ele captar isso. Em qualquer lugar que ele tiver, você apertar o Wi-Fi, ele vai puxar a rede do Wi-Fi. Porque ele foi projetado para isso. E aí, se você tem a senha, você vai lá, digita a senha, automaticamente você vai navegar. Você sabia que aqui há uma onda espiritual que chama presença do Espírito Santo de Deus? Você sabia que Deus está presente aqui? Sim. Mas tem gente que pode sair de uma reunião como essa e dizer assim: não senti nada. O culto para mim hoje, rapaz, eu não gostei. Da mesma maneira que eu entrei, eu saí. Sabia que é possível isso? A responsabilidade de você gostar do culto, você sentiu, não é minha, nem do Ministério de Louvor. Sabe por quê? Porque às vezes acontecem algumas coisas com a gente. Você também é um aparelhinho que Deus fez. O que precisa, às vezes, é conectar lá o seu Wi-Fi espiritual para que você capte o sinal. Mas sabe o que acontece? Às vezes o seu receptor está desligado. Você nunca estabeleceu um contato direto com Deus. Está desligado. Deus está falando, mas você não ouve. Você está fora da área de serviço. Você está longe de Deus e não consegue ouvi-lo. Ou você está na frequência errada. Você está fora de sintonia. Não consegue entender. Porque o texto diz que Deus está falando. Ora, de uma maneira, se a gente pegar esse culto aqui, Deus já falou de várias maneiras aqui. Já falou através do Ministério de Louvor. Já falou através do Ministério aqui da intercessão. Deus está falando agora com você através desta palavra. Não é? Agora precisa saber se você está ligado. Se você está preparado para ouvir a voz de Deus.
O problema não está no emissor, mas o problema está no receptor. Eu sempre digo para os casais que eu atendo, e você já ouviu falar isso para você talvez. O segredo não está em quem fala, o segredo está em quem ouve. Quais são os canais que Deus pode usar para falar com a gente, para a gente encerrar? Quais são? Eu vou dizer aqui alguns para você, bem rapidinho. 3, bem rapidinho para a gente encerrar. O primeiro canal que Deus fala com a gente, que a gente precisa ouvir, chama-se Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Eu disse hoje pela manhã que uma vez eu fui e visitei uma igreja histórica. Sem falar mal aqui de nada. Mas eu sou meio curioso. Aí eu fui na igreja. E lá na igreja tinha um lugar onde as pessoas colocavam pedido. E eu fiquei curioso. Falei, o que será que as pessoas pedem? Aí eu fui, me aproximei e peguei um papelzinho. Me afastei. Fiquei ali como quem não quer nada. Aí eu falei, eu vou ler. Acho que Deus fez isso já para a gente usar nos momentos como esse, né? Aí eu li. Aí uma pessoa. Olha o que a pessoa estava pedindo. Senhor, eu estou gostando de fulano. Até aí tudo bem, você pode gostar de quem você quiser. Não há pecado nenhum. Mas, ele é casado. Até aí, tudo bem, você pode gostar da pessoa casada, o problema é seu, tá? Senhor, faz ele se separar da esposa para ficar comigo. Aí eu voltei o papelzinho no mesmo lugar que eu peguei e falei assim, ó, você sabe que isso aqui não pode, né? Isso aqui é pecado. Não responde isso aqui não, viu? Aí eu fiquei ali e disse assim, isso aqui é errado, hein? Eu vou colocar aqui de volta, mas não é para você responder isso aqui, não. Sabe por quê, amado? Porque tem coisa que já está na palavra de Deus. É possível que tenha coisa que você está orando, pedindo ao Senhor. Ah, o Senhor não fala comigo. Ah, o Senhor não me responde. Ele está dizendo, está na minha palavra. Está escrito, leia a minha palavra. Dê uma olhada lá. Você nem precisa orar, nem precisa pedir. Está lá, escrito. Está lá bem claro para você ler o que eu já respondi. Ele já disse, está na palavra. Eu não preciso pedir para ele. Ah, Senhor, será que é pecado? Eu estou apaixonado pela mulher do outro. Estou apaixonado pelo homem do outro. Senhor, será que esse sentimento é pecado? É pecado. Deus disse, não deseja a mulher do próximo. Não deseja o marido do próximo. Agora eu vou pedir para Deus me responder isso. Tem muitas coisas que Deus já está falando e já está registrado na palavra de Deus. Está lá. Ele já escreveu, já revelou para mim e para você. Basta apenas eu ler a Bíblia. Por que a gente não lê a Bíblia? Porque eu não sei falar direito isso aqui, tá? Mas tem alguma coisa que inventaram os irmãos McDonald's. Você conhece o McDonald's? Quem inventou o McDonald's foi os irmãos McDonald's. Eles ficaram ricos e depois não conseguiram sustentar, venderam, e para quem eles venderam, a marca ficou milionário. Mas um dos segredos que os irmãos McDonald's explodiram, e hoje se tornou o McDonald's mundial, porque eles diziam o seguinte, todo mundo vai e o pessoal entra na lanchonete, só que a gente pode fazer algo diferente. Vamos fazer o que chama-se drive-thru. É isso? É que eu ensaiei. Falei de manhã, errei de manhã, aí eu ensaiei. Drive-thru. O que significa isso? Não que eu seja inteligente, esperto, que eu pesquiso, a gente vai na internet, tá? Drive-thru. Sabe o que significa? Deixa eu ler aqui para eu não falar errado. Através do carro.
Vamos fazer um lanche onde as pessoas não precisam descer do seu carro. A gente faz um ponto onde elas passam com o carro, faz o pedido, pega o lanche e vai embora. Sabe por que a gente não conhece a palavra de Deus? Porque nós não temos tempo para ler a palavra de Deus como alimento. Nós fazemos o drive e esse negócio aí. Porque a gente vai para a presença de Deus e chega na presença de Deus. Deus, você faz o pedido aqui, aí você já quer estar ali na frente, já com a sua bênção, e já vai correndo. Você não tem tempo para parar, para ouvir Deus, para ler a Bíblia, para se familiarizar com a voz dEle. Nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para ler a palavra de Deus, porque se nós tivéssemos tempo para ler a palavra de Deus, muitas besteiras que nós fazemos, nós não faríamos, porque está lá escrito. Mas sabe por que nós não temos tempo? É corrido. Nós, E uma outra coisa, ouvir bons conselhos. Quer ter direção na tua vida? Ouvir bons conselho. Parece que eu estou entonando aqui. Ouvir bons conselhos. Não é ouvir conselhos. É ouvir bons conselhos. Porque às vezes nós ouvimos conselhos, mas o que nós precisamos é ouvir bons conselhos. Não havendo algumas vezes. Oxe, cadê o negócio aí? Aqui. Não havendo sábios conselho, o povo cai, mas na multidão de conselhos há sabedoria, segurança. Havia um rei chamado Salomão, e ele tinha um filho, Roboão. Quando Salomão morreu, o reino ficou para o filho, mas Salomão foi um rei que cobrou muito impostos. Não sei se você vive isso, né? Conhece algum país que é assim? Salomão cobrou muito impostos. Quando Salomão morreu, o reino estava saturado de tanto imposto. Aí quando o filho dele assumiu, ele foi ter conselho, o povo disse, não faz o que teu pai fez com a gente, que a gente vai ser fiel a você. Aí Salomão foi lá, pegou os anciãos, os filhos de Salomão, Roboão, pegou lá o conselho de os anciãos e disse, o povo está dizendo para eu não agir igual meu pai, cobrar impostos. Aí os anciões, sábios, falou, olha, filho, não faz o que o teu pai fez, cobra menos impostos, o povo vai ser fiel a você, e você vai ser próspero. Aí ele reuniu os jovens, amigo dele, reuniu lá um pessoal e disse, o povo está dizendo isso. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Os anciãos falaram que eu tenho que fazer isso. Aí o jovem falou assim, se teu pai foi pesado com esse dedinho, seja pesado com esse. Se teu pai cobrava 10, cobre 20. Não dá moleza para o povo, não. Os dois são conselhos. A grande questão é, qual é o bom conselho? E ele então seguiu o conselho dos jovens. E aí, sabe o que aconteceu? O reino ficou dividido. Onde nós temos o reino do norte e o reino do sul. Roboão, Jeroboão. Jeroboão foi com 10 tribos e ele ficou apenas com 2 tribos. O reino dividido e teve o reino desastroso que teve. Sabe por quê? Porque não ouviu bom conselho. Pastor, agora como que eu sei que é bom conselho? Como que eu sei que alguém que vai me dar conselho é bom conselho? Algumas coisas. Primeiro, essa pessoa quer o teu mal? Essa pessoa que está te aconselhando te ama? Ela gosta de você? Ela quer o teu mal? Quem é o histórico dessa pessoa? Quem é o histórico da vida dessa pessoa? Aí você vai entender se o conselho que está vindo é bom ou é ruim. Essa pessoa quer ver você se ferrando na vida? Essa pessoa quer ver você prejudicada lá na frente? Essa pessoa está dizendo para você porque está com inveja? Está dizendo porque quer ver você ser derrotado, não ser próspero na vida? Quem é essa pessoa que está falando para você? É assim que você define se é bom conselho ou não. Você pode até não entender, você pode até não gostar,
Mas a pessoa que está dizendo para você é uma pessoa que quer o teu bem, é uma pessoa que quer ver você próspero, é uma pessoa que está dizendo para você: não vai, porque você vai se ferrar, não vai, porque você vai dar com burros na águas, não faz isso, porque você vai se dar mal. E o outro diz: não, você deve fazer mesmo, a vida é sua, toma essa decisão. Então existem conselhos, mas o grande segredo é bons conselhos. Deus usa pessoas para nos dar bons conselhos. Deus usa. E às vezes tem pessoas que te dão conselhos. Sabe? Tem pessoas que te dão um conselho e a hora que você quebra a cara, não são essas pessoas que estão com você. Ó. Perna para que te quero. Não é essa pessoa que vai chorar com você, que vai te abraçar, que vai dizer: eu estou aqui, que vai dizer... Então há conselhos, mas a grande questão é bons conselhos ou é apenas conselho? Provérbio vai dizer: não havendo sábios conselho, sábios, de sabedoria, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, há sabedoria, há segurança. Então a maneira que Deus fala com a gente é através da palavra. E uma outra maneira que Deus fala para a gente tomar direção é através de conselho, porque o segredo não está em quem fala, mas o segredo às vezes está em quem ouve. Para encerrar, uma outra maneira que Deus fala com a gente, parece que não, mas fala. Sabe como? Através das circunstâncias ruins da nossa vida. Ele usa a dor, muitas vezes, para falar com a gente. Alguém disse assim, ó: em nossos momentos de prazer, Deus apenas sussurra nos nossos ouvidos, mas no nosso momento de dor, Ele grita. Olha o que o provérbio vai dizer, provérbio 20:30. Talvez da tua Bíblia é diferente, eu estou trazendo uma linguagem aqui mais, você precisa interpretar. Mas provérbio diz assim: algumas vezes é preciso uma situação dolorosa para nos convencer a mudar de direção. Algumas vezes é preciso uma situação dolorosa para nos convencer a mudar de direção. Sabe o que é isso? Às vezes a gente precisa quebrar a cara. Às vezes a gente precisa comer o que os porcos comem. Igual o filho pródigo: pai, me dá minha herança. Filho, não vai. Pai, me dá minha herança. Filho, não vai. Mas o pai deu. Ele foi e gastou. Quando ele tinha dinheiro, tinha amigos. O dinheiro foi acabando, ele perdeu os amigos. E diz o texto lá do filho pródigo, que ele foi lá para o chiqueiro, comeu o que os porcos comiam. E lá diz a palavra: caindo em si. No momento de comer o que os porcos comem, que ele foi entender a besteira que fez na vida. Jonas, o Senhor falou para ele: vai para Nínive. Jonas pegou o navio e foi para Tarsis. No meio do caminho, Deus permitiu uma tempestade. Uma tempestade que começou a machucar pessoas, a ferir, porque vinha, o barco balançava, perderam coisas que tiveram que jogar no mar, até que descobriram que Jonas estava ali. Aí tiveram que jogar Jonas no mar, foi engolido por um grande peixe, aí foi vomitado lá na praia, onde Deus disse: é aqui que eu quero que você esteja, é esse o caminho que eu tenho para você. Às vezes você não entende a situação que você está passando. Às vezes você não consegue entender um vendamal que veio. Sabe por que o teu barco está balançando? É porque Deus está dizendo: você está indo para o caminho errado. Você está navegando, vai lá para Tarsis, mas eu quero que você vá para Nínive. Aí Deus tem que balançar as coisas para você acordar, para entender que está indo. Algumas vezes é preciso uma situação dolorosa para nos convencer a mudar de direção. Às vezes as coisas precisam acontecer, você ficar arrebentado para depois entender: caramba, não deveria ter feito isso, não deveria ter ido por aqui. E amorosamente Deus vai te abraçar. Não estou dizendo isso para te jogar
um peso em você. Eu estou dizendo isso, que Deus usa essa situação para você dar meia volta. Sabe o que acontece? Há um GPS dentro de você que chama Espírito, e esse GPS de vez em quando faz assim, refazendo a rota. Vire para a direita. Aí você vira para a direita e depois você vira à esquerda. Aí aquela voz fala, você está perdido. Refazendo a rota. Não dá uma raiva? Dá vontade de vez mandar ela calar a boca? Cala a boca! Toda hora refazendo a rota, refazendo a rota. Mas o GPS quer te levar, pelo menos essa é a ideia, né? Quer te levar, quer te conduzir. E o Espírito Santo é o GPS no teu coração, que às vezes está falando assim, refazendo a rota. Você vai dar com burros na água. Esse casamento não vai dar certo. Foge, corre. Melhor sozinho do que mal acompanhado. A gente precisa ouvir. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração. É Ele que dá esse GPS. No meio das circunstâncias, a gente precisa entender isso. Eu quero encerrar com um texto. Aí você fala, pastor, eu já tomei decisões na minha vida e eu sou um cara bom. Eu não tomo decisões pela maldade. É verdade. Eu também já tomei tantas decisões que eu me arrependi. E já tomei tantas decisões que eu achei que eu ia acertar e errei. A gente não é Deus. E nem Nostradamus, né? Para saber o futuro. Mas há um texto para você, para eu encerrar. O Senhor firma os passos de um homem. Quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Vou repetir para você. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta, o caráter, a postura deste o agrada. Mesmo que tome decisões erradas. Mesmo que tome decisões, você sabe que está tomando decisões, sabe com o teu caráter que você está fazendo a coisa certa e às vezes não é. Aí Deus está dizendo, mas pela sua conduta, pelo seu caráter, ainda que ele tropece, ele não vai cair, pois o Senhor o toma pela mão. Sabe o que é isso? Deus te faz prosperar. Deus vai lá e te levanta e te sustenta e diz, filho, estou aqui, filha, estou aqui. Aleluia, glória a Deus, amém? Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. A semana que vem nós vamos aprender aqui no Salmo 23, versículo 4.